E aí, beleza? Depois de fugir do príncipe Lucas, cortando as cordas do elevador suspenso, Drew, Hector e Gretchen afundam no rio. Hector quase se afoga ao ficar preso, se não fosse por Gretchen, que voltou para salvá-lo. Drew os puxa para um barco e foge remando enquanto os soldados leões se aproximam. Gretchen se revolta com a situação, culpando Drew por envolvê-la e arrastar Hector para o perigo. Ele promete libertá-los assim que estiver seguro. À deriva, Hector teme que estejam indo em direção a Wormwood, mas Drew afirma que esse seria o último lugar onde seus inimigos os procurariam. Ao chegarem à margem, Gretchen se afasta deles imediatamente. Ao correr por um brejo, ela tropeça e quase é mordida por uma cobra, mas Drew a salva a tempo. Mesmo assim, Gretchen ironiza o gesto, agradecendo sarcasticamente por ele ter arruinado seu casamento e seu futuro. Mais adiante, quando Drew tenta socorrer um homem à beira do pântano, Gretchen aproveita para amarrar Hector e fugir. Ela retorna ao barco, mas é capturada pelos Wildermen antes que consiga partir. Ao seguir pistas, Drew encontra sinais da presença dos inimigos. O homem que ele salvou afirma que há uma vila Wildermen próxima à floresta amaldiçoada chamada Reino de Vala. Hector explica que Vala foi uma serpente que se entregou tanto ao lado bestial que perdeu a humanidade e assumiu para sempre a forma de uma cobra gigante. Sua obsessão a consumiu por completo, tornando-se apenas fera. Segundo ele, essa lenda serve de aviso para os Warlords, lembrando-os que nunca deixem a besta dominar por completo. Em seguida, os dois encontram a vila Wilderman em adoração a Vala. Mas ao ouvirem gritos ao longe, correm para tentar salvar Gretchen. O que eles não sabiam era que o líder dos Wildermen os seguia. De repente, ele salta para atacar Drew, mas uma rocha gigante quase os esmaga e Hector o empurra para fora do perigo. Perdido no labirinto da floresta e sem saber para onde ir, Hector propõe usar magia proibida para interrogar os mortos. Com um composto chamado Brimstone, é possível invocar um espírito e forçá-lo a responder qualquer pergunta. O espírito invocado revela que Gretchen foi levada até a árvore do sacrifício para ser oferecida à própria Vala. Drew caminha entre a neblina densa até a árvore e consegue acordar Gretchen. Nesse momento, Hector ouve um barulho e uma aranha-orbe salta em sua direção. Mas, antes de atacar, a criatura recua, como se sentisse a presença de algo ainda mais ameaçador. Drew suspeita que seja Vala, escondida sob a névoa. Quando Hector é puxado pela cauda da serpente, Drew tenta reagir, mas é arremessado para longe. Vala o captura e começa a engoli-lo, forçando Gretchen a correr em busca da espada de prata. Com coragem, ela ataca a criatura. Drew desperta, transforma-se em lobo e luta ao lado dela. As mordidas e os golpes combinados enfraquecem a serpente, mas só quando Drew escala o pescoço de Vala e crava suas presas é que ela cai. Após a vitória, Drew também desaba. O veneno da serpente o atingiu e seu corpo começa a ceder. Gretchen e Hector o arrastam de volta até o barco e lhe dão um remédio, esperando que seja suficiente. Hector avisa que mesmo com a cura, Drew precisará descansar por um bom tempo para se recuperar. Sem saber qual seria o próximo destino, Hector sugere que sigam até a cidade mais próxima chamada Motley, que também é o lugar onde Drew nasceu. Já recuperado dos ferimentos, Drew fica surpreso ao se ver de volta ali. Mas seu alívio se mistura ao medo, pois ainda teme ser odiado por todos, já que muitos acreditam que ele foi o responsável pela morte de sua mãe. Mesmo assim, Hector insiste que precisam parar para buscar abrigo e suprimentos. Chegando ao vilarejo, eles o encontram vazio, com cartazes de procurado espalhados e soldados leões por toda parte. Drew ouve um barulho e vai investigar. Ele encontra Hamel, pai de Aaron, preso dentro de uma gaiola. O homem se mostra hostil e o culpa pela tragédia que assolou Motley. Após os rumores sobre Drew se espalharem, a cidade passou a ser conhecida como a Vila do Lobo, o que atraiu represálias brutais, execuções, castigos e até casas queimadas. Enquanto isso, Burgen envia Brogan para procurar Drew, cumprindo ordens do rei. Quando Whitley tenta se juntar à missão, é impedida pelo irmão, que exige que ela continue com seus estudos e se torne uma dama digna de seu título. Aproveitando a situação, Vincent informa que o rei está ansioso por notícias e também aproveita para dizer que recebeu permissão real para cortejar Whitley, para desgosto dela e de Brogan. Whitley desconta a raiva treinando sozinha. Quando Vincent aparece e tenta
desafiá-la, ela o vence com facilidade, deixando clara a diferença entre eles. Ao ser ameaçada, Bergen interrompe e informa que Whitley deverá acompanhá-lo até Highcliffe, onde foi convocada pelo próprio rei. Enquanto isso, Drew e os outros procuram abrigo na antiga casa dele, mas o lugar foi saqueado pelos guardas e está completamente destruído. Ao inspecionar os destroços, Hector percebe que alguém esteve ali recentemente, pois o forno ainda está quente. De repente, barulhos vindos do sótão os alertam. Um soldado aparece do nada e começa a brandir a espada, mas acaba ficando preso. Gretchen o ataca, revelando que na verdade se trata de uma garota. Drew a reconhece, é Aaron da vila. Lembranças da noite do ataque voltam à sua mente. Aaron insiste para que Drew lute por Motley, mas ele recusa, dizendo que os leões são poderosos demais. Diante da negativa, ela foge e promete que fará o que for preciso sozinha. Nesse momento, o veneno deixado por Vala começa a afetar Drew, tornando-o mais agressivo. Gretchen o derruba e o faz recobrar a consciência. Em seguida, encontram uma caixa com objetos guardados. Não eram presentes comuns de nascimento. Gretchen acredita que aquilo são símbolos de fidelidade, e Hector confirma que são juramentos feitos pelos senhores da guerra no nascimento de Drew, prometendo protegê-lo. Entre os objetos estavam um carvalho dos Bear Lords, um chifre dos Stags e uma miniatura do Maelstrom, o navio do Conde Vega. Hector explica que Vega virou pirata após ser banido por Leopoldo do arquipélago. Logo, eles suspeitam que Aaron voltou sozinha para enfrentar os leões. Ao retornarem, eles encontram Aaron tentando libertar seu pai da gaiola, mas guardas a descobrem. Quando ela se recusa a descer, eles disparam uma flecha contra ela. Ao ver isso, Drew perde o controle e a besta assume o comando. Ele se transforma em lobo e ataca os soldados. Quando está prestes a atacar Hamel, Gretchen tenta contê-lo, mas ele a encurrala. Nesse momento, Hector intervém e o faz voltar a si. Dias depois, o grupo chega à Baía de All Hallow em busca do Conde Vega. Drew espera que ele possa finalmente ser o mentor que tanto precisa para controlar a fera. Sem pistas, decidem começar pela estalagem local. O dono do bar provoca Hector e Gretchen assume a liderança da conversa, usando sua autoridade real para obter respostas. Logo, um informante se aproxima deles com interesse pelo nome de Vega. Gretchen joga uma bolsa de moedas sobre a mesa para fazê-lo falar. Para a surpresa de todos, um dos homens acusa o informante de ser o próprio Vega e exige pagamento por uma antiga dívida. Vega ignora a cobrança e foge até seu navio. Drew e os outros correm atrás dele, determinados a convencê-lo a ajudar. Gretchen decide ficar para trás, dizendo que quer retomar sua vida e se tornar rainha, o que surpreende Drew, pois mesmo depois de tudo o que passou, ela ainda quer se casar com Lucas. Com tudo resolvido, Vega decide zarpar o quanto antes. Drew tenta se explicar, mas Vega diz que já sabe quem ele é. A notícia já se espalhou. Drew revela que quer controlar a maldição para não ferir ninguém, especialmente as pessoas que ama. Hector continua desconfiado. Mesmo assim, Drew acredita que Vega poderia tê-los entregado aos leões, mas não fez isso. O treinamento começa com Drew tentando se equilibrar no mastro e aprendendo a invocar o lobo quando necessário. No início, ele tem dificuldades, mas ao permitir que o lobo se manifeste, perde o medo e começa a correr por vigas estreitas e cordas escorregadias, perseguindo Vega sem hesitar. Quando acha que conseguiu alcançá-lo, Vega o surpreende com uma lição sobre conhecer seus próprios limites. Bergen e Whitley chegam a Highcliffe. Ele a orienta a manter o bom comportamento. Ao entrarem no salão do trono, Lucas acusa Whitley de ajudar Drew, o que teria atrapalhado a captura. Leopoldo o interrompe e pede que se concentre no casamento. Lucas então sugere que Whitley seja a dama de honra, sabendo que ela não recusaria um pedido do rei. Mais tarde, Whitley relata que Lucas quase matou o alfaiate, mas Leopoldo ignora e fica do lado do sobrinho. Com frieza, ele anuncia que, após o casamento de Lucas e Gretchen, Whitley será forçada a se casar com Vincent. Sem alternativa, ela aceita. Enquanto isso, Hector, sozinho em seus aposentos, sente-se perdido e invoca o espírito do pai em busca de orientação. Ao ouvir batidas no corredor, decide interromper o ritual. Segue o som até uma sala onde há um baú sobre a mesa. Ao abri-lo, Hector é surpreendido na hora. Mais tarde, Vega ensina que a lição mais importante é nunca confiar em ninguém. Drew se pergunta para onde estão indo e o navio parece
seguir para o norte. Para surpresa de todos, Gretchen aparece furiosa no convés, afirmando que foi sequestrada pelos homens de Vega. Tomado pela raiva, Drew se transforma e ataca Vega. A luta dos dois volta para o alto do mastro. Apesar do esforço de Drew, Vega o domina e o prende contra o chão. Drew se recusa a desistir, mas quando Vega ameaça ferir Gretchen e Hector, ele se rende. Terminando assim os episódios 4, 5 e 6 de O Rei Lobo, animação de aventura e fantasia de 2025. E eu espero você no caminho para o norte.